Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café dessa quinta-feira, dia 16 de abril. Se você está estranhando a razão pela qual eu estou de preto, eu que tinha falado para vocês que usaria amarelo até sairmos da quarentena, vocês entenderão a razão pela qual. Ontem eu comemorei o fato de que a turma do Ministério da Saúde tinha começado a divulgar o número dos recuperados e como isso pipocou em todo o país e foi divulgado e foi usado em jornais, em portais e sites de todo o país. Eram mais ou menos 15h30 de ontem, quando eu recebi uma ligação de um amigo e ele chegou e disse assim: Alemão, os meios de comunicação, as grandes empresas, Globo, Folha, eles pediram para que o Ministério da Saúde não divulgasse mais o número de recuperados. E no boletim das 17 horas, isso era mais ou menos 15h30 quando ele entrou em contato comigo. E no boletim de hoje das 17 horas já não haverá mais, talvez se fale, mas não haverá destaque ao número de curados. Por essa razão estou de preto. É luto. Antigamente, lá nos meus tempos desses rituais de despedida, a gente usava preto. Então é o luto por conta de uma realidade tão perversa, tão canalha, tão safada, tão ordinária, onde os meios de comunicação determinaram que o Ministério da Saúde não divulgasse o número de curados. E isso já tinha ficado patente na entrevista da terça-feira, quando os meios de comunicação mostraram desconforto diante da revelação dos números, diante da revelação dos dados. Por essa razão estou de preto. E no final do programa vocês verão que eu também vou abordar um outro assunto que faria com que eu estivesse de preto. Mas basicamente é a minha revolta por saber que para os meios de comunicação no Brasil não interessa a informação, não interessa o esclarecimento, não interessa nada que possa representar esperança, que possa representar um alento para as pessoas. Olha o absurdo no qual nós chegamos em nosso país. Vamos começando o nosso programa, lembrando que estamos no caminho dos 100 mil. É muito importante que você tenha em mente isso. Nós estamos nos encaminhando para os 100 mil inscritos. Quero agradecer muito às pessoas que têm optado pelo Apoia-se. O Apoia-se tem uma vantagem: você coloca lá no cartão de crédito R$5, R$5 é o preço de uma cerveja, menos do que uma cerveja. E esse dinheiro é muito importante. Nós estamos elaborando 2 projetos conjuntos. O primeiro deles é colocar no ar o site do Canal de Brasília, porque para indexar nas buscas do Google você não indexa os canais do YouTube. Então nós fizemos já o registro do domínio do canaldebrasilia.com.br, o site provisório já está no ar, agora precisamos de recursos para colocar esse site no ar e também para colocarmos no ar a rádio online Canal de Brasília. Então, se você puder participar do Superchat, show de bola, certo? Mas também as outras alternativas são muito bem-vindas. Principalmente a do Apoia-se, que dá uma noção de continuidade. Vamos girar as notícias. Estou esperando a chegada do Bruno para que ele termine as vinhetas. Antes de chegarmos nas notícias, eu quero apenas esclarecer que ontem eu não falei o nome da pessoa que administra várias unidades de UTIs aqui no DF. Ele não é o único, certo?
foi o ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa. Eu fiquei na dúvida sobre o nome. Vocês lembram quando eu troquei João por Jorge Dória? Pois é. É que tem um outro político aqui também, não é boa bisca como fala a mãe de um amigo meu. Então ficou, eu estava com medo de trocar o sobrenome dele, mas é o Rafael Barbosa. Presidente Jair Bolsonaro começa a receber hoje, no Palácio do Planalto, cotados para substituir o ministro da Saúde, o Maledetto. O primeiro da lista é o oncologista Nelson Taik, que tem apoio da classe médica. Eu vou dizer uma coisa, assim, eu não considero o Mandetta médico, ele é formado em medicina. É muito diferente você ser médico do que ser formado em medicina. Médico é aquele que pratica o exercício da medicina. O formado em medicina é tipo ele, Caiado, Mão Santa, Agnello Queiroz, ACM, que já se foi. Esses médicos que vão para a vida pública e se tornam experts não em saúde, mas em roubo e em desvio de recursos. Lembrando de novo que, lamentavelmente, por um pedido dos meios de comunicação, o Ministério da Saúde parou de informar o número de recuperados. As secretarias estaduais de saúde divulgaram que até as 22 horas de ontem havia 28.912 casos confirmados do vírus chinês, com 1.760 mortos. Faleceu uma pessoa no Tocantins e agora, para a alegria da Folha, do Globo e dos outros canalhas, todas as unidades da federação do país têm mortos. O Ministério Público do Rio de Janeiro comunicou que abriu ontem uma investigação para apurar se houve faturamento na compra de 50 respiradores pulmonares pela Secretaria Estadual de Saúde. Se houve, olha só, uma improbidade administrativa da faixa de quanto? 9 milhões e 900, só nesse negocinho assim. Isso ajeita, né? Ajuda o fim de semana de uma pessoa dessas em Paris, né? Os dados são alarmantes. De acordo com o órgão, o Estado pagou antecipadamente pelos equipamentos um custo de R$198 mil cada. O valor, segundo o MP, é mais do que o dobro do preço observado no mercado. Eu não sei como você vê a realidade. Eu sei que o que está sendo feito em nosso país é um dos maiores assaltos aos cofres públicos em nome do coronavírus. Acredite, é uma bandalheira tão grande que a gente chega a ficar com medo. Parece que eles estão querendo chegar no mesmo nível do mentor deles, que é o Lula, que coordenou o maior esquema de corrupção quando estava no poder, continuou coordenando quando saiu do poder e colocou no lugar dele a ANTA, e hoje parece que coordena esse esquema junto com o Zé Dirceu. Uma boa notícia, que claro, os adoradores da impunidade não vão gostar. O Brasil teve ao menos 5.804 pessoas mortas por policiais no ano passado. Um dado maior que em 2018. No mesmo período, 159 policiais foram assassinados. Número bem menor do que o do ano anterior. Poxa vida! Mas a Globo vai criticar isso aí. Afinal de contas, morreram menos policiais. Vamos girar as manchetes logo assim, para a gente ficar cada vez mais feliz com as notícias. Correio do Povo de Porto Alegre, maioria das cidades do Rio Grande do Sul poderá flexibilizar as medidas. Gazeta do Sul, decreto com restrições ao comércio em Santa Cruz tem validade até sexta. A partir de sexta, haverá uma adequação em cima da ação, da posição e da decisão do governador lá, o Leite.
Jornal NH, entidades empresariais reagem à prorrogação das medidas no estado. Acontece o seguinte, que são as entidades empresariais ali da região do Vale dos Sinos, porque as regiões metropolitanas de Porto Alegre e da Serra Gaúcha continuarão com isolamento social e o abrandamento foi definido para as outras regiões do Rio Grande do Sul, porque são regiões com baixa incidência de vírus. Você tem uma ideia? Até na minha doce, amada e saudosa Candelária, ontem foi confirmado um caso de vírus chinês. Mas o município todo tem 28 mil habitantes por aí. Imagina o que é um caso para 28 mil e todo mundo ficar isolado, recluso, preso e os ladrões por aí pela rua, né? Vida, se esbaldando. Notícias do dia, lá de Floripa, né? Justiça volta a suspender licitação do hospital de campanha de Itajaí. É o Moisés e a turma dele lá aprontando, né? Gazeta do Povo, olha só, Taiwan, não é os Estados Unidos. Taiwan acusa OMS de ter ignorado informações sobre coronavírus na China. A OMS foi de uma irresponsabilidade, de uma patifaria, de uma leviandade, de uma omissão, de uma conivência e de uma subserviência que não tem como alguém buscar forças ou razão para perdoar, esconder ou destacar. Tá aí, Taiwan, não é o Alfredo não, nem os Estados Unidos. Folha de Londrina, Ministério Público tenta reverter decreto municipal que flexibiliza isolamento. O Ministério Público também vou te contar, né? Se partidarizou ao extremo em todo o país. Diário de Campos, entre maiores municípios, apenas Ponta Grossa segue sem óbitos lá no Paraná. Entre os 5 maiores municípios, Curitiba, Cascavel, Londrina, essas aí. Então, esqueci uma, mas de uma hora dessa eu lembro. Só Ponta Grossa segue sem óbitos. Jornal do Comércio, do Recife, queda na venda de queijo coalho derruba preço de leite em até 40% em Pernambuco. Não tem consumo. O Fluminense de Niterói, Justiça prorroga a prisão domiciliar para presos do semiaberto. Peraí, se o cara quando está preso, ele faz de tudo para fugir, você acha que ele vai respeitar prisão domiciliar? Ai, não. Vem cá, não tinha terminado a questão de prisão antes mesmo depois da segunda instância? Como é que esses governadorecos aí andam prendendo tudo? E o que aquelas são? Aquelas cenas bizarras lá, acho que é de Araraquara, do prefeito petista quase matando, torturando uma mulher porque ela estava sentada numa praça. Esse fascismo do PT é uma das coisas mais perigosas, perniciosas e doentias. É preciso denunciar este fascismo do PT, porque o PT já é embrionariamente autoritário. E quando eles podem exercer um pouquinho do poder do autoritarismo deles, daí eles nadam de braçada. Folha Vitória, mais de 900 estabelecimentos já foram flagrados funcionando de maneira irregular na Grande Vitória. É fácil flagrar quem está na legalidade. Agora eu gostaria de saber dos gestores lá de Vitória, do Espírito Santo, quantas bocas de fumo fecharam nesse período. Você tem ideia? Você consegue pensar quantas bocas de fumo foram fechadas? Aqui no DF não. Aqui no DF estão fechando por falta de droga. Jornal Extra de Alagoas, né, mostra que o estado é o estado do Nordeste com o pior índice de isolamento social. E não mostra que isso tem impacto em termos de casos de coronavírus. Tribuna do Norte. Rio Grande do Norte tem altas taxas de dengue, zika e chikungunya, aponta relatório. Mas
Essas doenças aí, credo, elas não têm assessoria de imprensa, elas não causam nenhum problema para a Globo, então deixa elas para lá, né? Oxê, quem manda eles não serem assim? Tem o dinheiro da China por trás, que nem a Globo e a Band, e várias emissoras do país já estão tendo. Correio da Paraíba, Conde fecha estradas do município para combater coronavírus. Todas as entradas do município estão fechadas. Será que está fechado para o tráfego? Também é sempre uma pergunta que eu me faço, né? A medida vale de amanhã até o dia 21. O Liberal de Belém, segunda etapa da vacinação contra a gripe, começa hoje, em todo o país. Lembrando que essa etapa é voltada para caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos e aplicativos, portuários, profissionais da área de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. É quem tem prioridade agora. A região de Itabuna, Bahia só tem 99 internados com corona. Observem, existem 99 pessoas internadas com corona na Bahia, 38 em UTIs. Desde que começou a pandemia, a Bahia acumulou apenas 884 casos confirmados, o que representa 8,86% do total de casos notificados. 5.267 foram descartados e 218 pessoas já estão recuperadas, 678% a mais do que o número de óbitos. Óbvio, por isso que a mídia não vai divulgar, caramba! Por isso que o Mandetta, que é um maledeto, filho do capeta, fica aceitando a determinação dos meios de comunicação em não divulgar o número de recuperados. E infelizmente a Agência Brasil entra nesse rolo porque ela é comandada por alguém, agora eu sei que parece um general, mas existe tanto general melancia e frouxo no Brasil que eu vou te contar. Tribuna da Bahia, rede hoteleira fecha as portas e federação prevê futuro sombrio para o setor. De acordo com a Federação Baiana de Alimentação e Hospedagem, 95% dos hotéis da capital baiana estão fechados desde o início do mês. A maior parte deles nem reabre. Cafezinho bom, hein, só? Mandaram um abraço aí, né, pro Milton Santiago, da Black Prime Café, que é um baita de um parceiro da gente e tá sempre aqui nos acompanhando, nos apoiando. Um abração para ti, meu. Ele que é de Paracatu, Minas Gerais. Paracatu. Cruzeiro do Sul, de Sorocaba. Opa! Agricultores de Sorocaba e Piedade perdem até 50% da produção. Sabe por que estão perdendo produção? Porque bares, restaurantes, hotéis estão fechados. Se vai o consumo. A Tribuna de Santos, vendas no supermercado durante a Páscoa caem 1,1% na Baixada Santista de Zapas. Eu não sei como é que é a memória de vocês, mas no período anterior à Páscoa, a APAS calculava uma queda de até 8,8%. Por isso estão comemorando. Correio Popular de Campinas, Valinhos dá início à entrega de kits a estudantes. Serão 12.500 alunos beneficiados com kits. Vocês estão escutando esse barulhinho da chuva? É chuva mesmo. Não são efeitos especiais, não. Diário do Nordeste de Fortaleza, 77% dos pequenos negócios do Ceará têm crédito negado pelos bancos. Eu fosse dono de banco, também negaria. Chega lá o Alfredo pro gerente e diz assim: olha, doutor, estou precisando aí de um empréstimo aí de 150 mil para tocar. Tá aí, tua empresa tá funcionando? Não. Tá tendo faturamento? Não. Você quer pagar isso como? Não sei. Só sei que preciso de dinheiro. Se o governo não criar um fundo garantidor, alguma coisa para bancar o aval, e isso for feito pelo Banco do Brasil e pela Caixa, os pequenos vão quebrar. Campo Grande News, decreto do TJ do Mato Grosso do Sul corta horas extras e abre possibilidade de extinção de comarcas.
Atual Amazonas, ação popular pede que justiça suste 50% do valor do contrato com o Hospital Newton Lins. É aquele contrato escabroso lá do Amazonas. Né? O estado do Maranhão. Maranhão registra 695 casos de coronavírus e 87 pessoas recuperadas. Estado de Minas, CDL estima queda de até 70% no faturamento e cobra prazo para a reabertura de lojas. Diário do Rio Doce, governador Romeu Zema anuncia oficialmente conclusão do Hospital Regional de Valadares. Faltam 78 milhões de reais, segundo o governador, esse dinheiro entrará e será destinado para a obra ainda essa semana. Tribuna de Minas Gerais, lá de Juiz, Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, uso de máscara será obrigatório em Juiz de Fora. O pessoal gosta de falar Juiz de Fora, né? Folha da Manhã de Passos, o comércio reabre com queda no movimento. Rapidamente, após 22 dias fechados, o comércio em Passos reabriu com algumas restrições, no entanto as lojas não registraram um movimento expressivo de vendas. Tem que ver quem ainda está com dinheiro para comprar, né? Triângulo Notícias, secretário de Saúde de Minas, fala sobre flexibilização da quarentena no estado. Diário de Uberaba, Justiça barra suspensão e escalonamento dos salários dos servidores da prefeitura. Vocês observam que a justiça de um lado protege o pessoal dos servidores públicos e de outro persegue os empresários. É uma contradiçãozinha bem interessante, né? Interessante e escabrosa, vamos ser francos. Jornal da Cidade Online, Fox News, que é uma rede americana conservadora, rapaz, trouxeram a CNN, que é uma porcaria, igualzinha. Falta um empresário do campo conservador para trazer a Fox News com um noticiário conservador. Falta. Fox News aponta laboratório chinês como origem do novo coronavírus. O de Brasília, que é o nosso site, STF, estados e municípios podem fazer ações contra a Covid-19 sem União, mas querem que a União pague a conta. Olha como essa coisa enjambrada, esse ativismo político do STF é vergonhoso, perverso e prejudicial. O STF não quer que o governo federal controle o Brasil, mas quer que o governo federal pague a conta do Brasil, das decisões e das omissões dos gestores. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Justiça em Foco. Avanços da MP verde e amarela ameaçados pelo prazo de vigência. Tem que ser votado rapidinho, né? Misto Brasília. Letalidade provocada pelo novo coronavírus no DF continua em 2,5%. Vamos pelas agências do mundo, meus amigos, minhas amigas. Você que está sempre aí, que não se importa de eu fazer comentários, alguns reclamam, certo? Aí teve uma menina que falou, inclusive, menina é um termo que eu uso genérico para chamar mulher, senhora, senhorita. Teve uma menina que escreveu assim: Alfredo, nem se petista pagar, deixa colocar o comentário dele. Por falar nisso, não se acanhe, participe do Superchat. Não se acanhe, pode participar do Apoia-se. El País de Montevidéu. Autoridades debatem de onde sairão os recursos para a recuperação do agronegócio uruguaio. Lembrando que o Uruguai tem uma economia muito baseada no agronegócio e na produção de vinho. Tem uma região ali perto de Colônia do Sacramento, que é grande produtora de queijos, né? Mas basicamente carne, muita carne de ovelha, que a carne de ovelha deles é maravilhosa, cordeiro, né? E os vinhos. Antes eram Taná e hoje já tem outras cepas com boa produção. E agora começa a entrar também os azeites do Uruguai. Falar nisso tem que ver com a Sinira, se ela tem algum azeite uruguaio. O Mercúrio do Chile.
Superintendência de Saúde determina que todos os pedidos de licença por coronavírus sejam aceitos. Andina do Peru, o governo destinou 26 milhões de soles para o alojamento de peruanos repatriados. Cada sole, lembrando, cada sole equivale a R$ 1,54. Lá no caso do Peru, o Estado e 60 hotéis se unem para a quarentena dos repatriados, quarentena preventiva. Deutsche Welle, a Alemanha prolonga distanciamento e prevê reabertura gradual. Medidas restritivas seguem em vigor pelo menos até maio, enquanto grandes eventos públicos estão proibidos até fim de agosto. Escolas e comércios abrirão gradualmente. Rádio França Internacional, prorrogação de confinamento da França cancela festivais e preocupa artistas. Aqui no Brasil os artistas estão mais preocupados com o fim da Lei Rouanet, né? Tinha gente que se esbaldava com o dinheirinho da Lei Rouanet, né? Tirada. NHK do Japão, número de turistas no Japão cai mais de 90% em março. RTP, presidente decide hoje e parlamento vota prolongamento do estado de emergência, prolongamento ou não, mas a decisão inicial é do presidente. ANSA, agência italiana de notícias, Lombardia quer retomar atividades a partir de 4 de maio. Uma notícia interessantíssima, até vou começar a juntar minhas moedas. Fundos do Golfo, ricos em dinheiro, buscam pechinchas enquanto os preços dos ativos caem. Não são só os chineses que estão saindo às compras pelo mundo, também o pessoal do Golfo que tem muito dinheiro. La Vanguardia de Barcelona, a educação esclarece que alunos serão aprovados, mas não em um processo em massa. Li a matéria, diz que vai ser assim, mas não vai ser bem assim, umas coisas meio estranhas. Agência Brasil, medida provisória permite compra conjunta sem licitação para materiais de saúde. União, estados e municípios podem fazer uma compra conjunta. É um precedente bem perigoso. Vamos tomar nosso café? Vamos tomar nossa água. E vamos conversar no nosso comentário final. Eu sempre tenho falado, e estou de preto por causa disso, que as autoridades de saúde omitem muitos dados porque eles precisam, os dados precisam refletir uma situação de pânico, uma situação levianamente de caos. No começo eu falei que por ordem dos meios de comunicação, o Maledetto aceitou não divulgar mais o número de recuperados, porque isso poderia gerar esperança no povo e poderia tirar a coleira. Algumas secretarias fazem alguns exercícios isolados. No entanto, nenhuma secretaria de saúde, na minha opinião, e nenhuma secretaria estadual nem municipal presta um serviço tão bem elaborado quanto aquele que é prestado tanto pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul quanto da Prefeitura de Porto Alegre. Os dados que eles divulgam são dados que vale a pena você ver. Você tem um dado concreto e realmente um retrato da situação. Eu vou passar a ler para vocês a questão das UTIs. Vocês lembram que toda hora os caras estão dizendo as UTIs, as UTIs, as UTIs. Observem que eles não querem mostrar a realidade, mas
A Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Saúde, fez uma coisa fantástica. A matéria está no Correio do Povo. Olha só o que acontece. A lotação das UTIs em Porto Alegre já chega a 63,85%. Uau! A coisa tá feia, né? É um monitoramento disponibilizado e informado pela Secretaria Municipal da Saúde. São 556 leitos lá. 355 estão ocupados. Mas observem um dado, um detalhe, que é um tapa na cara do maledeto de todos os vagabundos que cercam ele. E de todos os secretários de saúde. Olha o que está dito aqui. Dos 355 leitos ocupados de UTI em Porto Alegre, 12 com casos suspeitos do vírus chinês e 38 já confirmados, ou seja, 50%, 50 pessoas ocupam os leitos de UTI ligados ao vírus chinês. Cara, são 355 os leitos ocupados, 50 pelo vírus chinês. 273 pacientes, que representam a maioria das internações, estão por outras enfermidades. Porque ao contrário do que o Ministério da Saúde, ao contrário do que a mídia canalha, covarde, leviana e irresponsável quer fazer crer, as pessoas morrem muito mais de outras coisas do que morrem do vírus chinês. Por que a mídia brasileira é tão infame? Por que no comando do Ministério da Saúde está uma pessoa tão desqualificada quanto o Maledeto? Por que o presidente Bolsonaro foi aceitar o conselho e colocar esse formado em medicina para o comando da saúde, quando o Brasil tem tantos especialistas? O governo Bolsonaro, volta a dizer, montou um puta do ministério, mas tem 3 deles que eu não consigo aceitar, não consigo engolir: saúde, turismo e agricultura. Os demais ministros, para mim, show de bola. Acho que teria que trocar o presidente da Agência Brasil, mas daí já é num nível inferior. Mas observem que da equipe ministerial, esses 3 são indicações políticas, e os 3 do DEM. Apesar de que o menino do Álvaro lá do turismo não é do DEM, é do PSL. Mas é como se fosse do DEM, porque tem uma fichinha também pesada. No entanto, este médico, o Maledeto, ele presta um desserviço. Ele e sua equipe prestam um desserviço. Está aqui uma informação. Isso sim é uma informação importante para ser passada para as pessoas. Não se morre só de vírus chinês no Brasil. Se morre muito mais de outras causas que estão sendo relegadas a um plano secundário, pelo oportunismo da mídia e pela conivência do Ministério da Saúde. Nós não podemos continuar aceitando esse quadro, porque ele é um quadro que revela a torpeza que domina a cabeça do nosso ministro da Saúde. Ainda ministro, que deve cair aí até sexta-feira, queira Deus. Eles não informam a realidade, porque eles temem que, passando para a sociedade o que realmente está acontecendo, a sociedade
não vai aceitar o cabresto da forma tão dócil como está aceitando. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre deveriam servir de exemplo e espelho para todas as secretarias de saúde. Mas aí essa turma não vai poder roubar. Aí essa turma não vai poder encher o bolso de dinheiro. Aí essa turma não vai poder fazer compras emergenciais para tudo que é coisa. Eu espero que, no lugar deste formado em medicina, ortopedista, quando exerceu a medicina era ortopedista, entre alguém que seja médico, não apenas formado em medicina, que seja alguém que transmita alguma credibilidade. Eu não vejo nenhuma credibilidade na conversa do Maledeto. Eu vejo a cara de um cínico, eu vejo a expressão de um hipócrita, eu vejo a manifestação de um pária a serviço dos meios de comunicação. Ele fala, eu adoro a ciência. Só se for a ciência financeira. Ele que foi secretário de saúde lá de Campo Grande e responde por improbidade administrativa, por desvio de recursos, por falcatrua, por falsidade ideológica. Torço muito para que o presidente escolha alguém capacitado, habilitado e capaz de mudar aquele quadro todo do Ministério da Saúde, que hoje está mais infestado do que o Brasil. Aquilo lá hoje é um antro de pessoas que vêm ao longo dos últimos 15, 20 anos usando o Ministério da Saúde para falcatruas, negociatas e trambicagens. Portanto, se você quiser ver como se processa, como se informa a sociedade, entre no site correiodopovo.com.br e lá está a matéria. E você verá o que é respeitar a informação, o que é tratar a informação com respeito e respeitar através da divulgação da notícia correta, respeitar o leitor. Não fazer o trabalho torpe, vergonhoso e verdadeiramente ordinário que o Maledeto faz em conjunto com a Agência Brasil e os principais emissores de conteúdo, no caso, Estadão, Folha e Globo. Por isso que eu estou de luto, por isso que eu estou de preto, por conta dessa ação lá do começo, dessa submissão do Maledeto ao pedido, meio ordem dos meios de comunicação. Mas eu deveria estar com a camisa bem florida para comemorar, para saudar a forma responsável com que a Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul e também a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre trata a questão sobre as informações relativas ao vírus chinês. Não é preciso ser canalha para ser importante. Não é preciso ser venal. Não é preciso ser leviano. Basta ser responsável. E o que o Correio do Povo faz, usando as informações dos órgãos oficiais do Rio Grande do Sul, é jornalismo de qualidade, que infelizmente não é replicado na maior parte dos outros veículos. E é essa a razão pela qual eu faço questão de todo dia trazer para vocês a diversidade de informações que circulam nos portais, nos sites de jornais, revistas e fontes de notícia, para que as pessoas se deem conta de que nem todo jornalista é canalha e nem toda empresa de comunicação é safada, como acabou se
tornando quase que um mantra por conta da postura que vem sendo assumida principalmente pela Folha e o Globo. Nós nos vemos amanhã de novo, espero que de novo com a camisa amarela, mas o mais importante é essa alegria e essa satisfação de juntos fazermos o Na Hora do Café.